Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E, sem mais delongas, vamos às notícias. Vamos mostrar primeiro o jornal da família Marinho, O Globo, aqui. Viés de alta, eleição europeia e juros nos Estados Unidos levam dólar à maior cotação em 17 meses. Incerteza fiscal no Brasil também pesa e moeda já escalou mais de 10% em 2024. Essa é uma manchete que tenta retratar a confusão de ontem no mercado, especialmente com relação à expectativa dos juros norte-americanos. Deixa eu ver aqui, vamos aqui. As previsões de manutenção dos juros em patamar mais alto nos Estados Unidos e o resultado expressivo da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu contribuíram para manter o dólar numa trajetória de alta, fechando ontem a 5,35, maior cotação desde 4 de janeiro de 2023, nos primeiros dias do governo Lula. Aí vem a alta acumulada, etc, etc. Para reverter o cenário, a Fazenda estuda medidas de corte de gastos para submeter a Lula. Aí daqui a pouco a gente vai passar por essas medidas, mas é uma limitação de gastos, olha em que áreas. Aí é problema de saúde e educação. Seria digamos, um papel carbono, lembra do papel carbono? Papel carbono desse quadro de reforma tributária que o governo está tentando emplacar. Macron aposta em fatores internos para se reabilitar. Se no cômputo geral para o Parlamento Europeu o centro manteve vantagem sobre a ultradireita, na França os radicais tiveram o resultado mais expressivo. Ao antecipar as eleições legislativas, o presidente francês aposta em circunstâncias como uma mobilização contra o extremismo, o formato em 2 turnos do pleito e o curto período de campanha às vésperas da Olimpíada de Paris. Olha o Chico. O Chico deixou de perturbar o Lula e publicou uma charge com o Macron. Não. Macron está se saindo uma figura agressiva, como não se esperava. Saiu um pouco da doçura da condução dos negócios franceses e se transforma numa figura agressiva, inclusive com relação à Rússia, na questão da guerra da Ucrânia. Quer mandar tropas, enfim, ele está realmente muito irritado e preocupado com as intenções russas. Tem uma notícia de que a ONU votou ontem e aprovou a proposta americana, o Conselho de Segurança, uma proposta de paz dos Estados Unidos para a guerra Israel-Hamas, contra os terroristas do Hamas. E, pelo correr da carruagem, pelo noticiário, o Hamas teria aceito essa proposta. O ministro de Relações Exteriores, o secretário de Estado Anthony Blinken,
esteve ontem no Egito, depois foi para Israel, quer dizer, está tentando estruturar, né, uma maneira de dar um basta nessa guerra que está matando milhares de pessoas dentre israelenses e civis da faixa de Gaza. É um horror. Vamos ver se o Netanyahu aceita essa proposta. O Netanyahu vive uma crise política inusitada, praticamente o gabinete de guerra se desmancha com a saída de Benny Gantz, que é uma figura de proa da oposição a Netanyahu. Então as coisas estão de mal a pior dentro do governo, da coalizão de governo em Israel. O chato é que Netanyahu fica mais nas mãos dos extremistas de direita e de religiosos fanáticos em Israel. É um problema, Inclusive, na Ucrânia, hoje, praticamente o noticiário não aborda nenhum fator aqui relativo a qualquer acontecimento na Ucrânia. Olha a manchete da Folha. Pressão contra a restrição a PIS e COFINS chega ao STF. Não sei quem está me ligando, eu não posso atender agora, é evidente. Esqueci de ligar o sininho aqui. Bom. Pressão contra a restrição a PIS e COFINS chega ao STF. PP, o Partido Progressista, vai ao Supremo contra a medida para compensar a desoneração da folha. A pressão contra a medida provisória do governo Lula, que limita o uso de créditos do PIS e COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e municípios, se intensificou e chegou ao Supremo Tribunal Federal, levando a gestão petista a discutir uma saída para o texto. Em reunião com Lula e o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou preocupação com a reação do empresariado e a insatisfação de parlamentares e pediu solução até hoje. Apesar disso, integrantes do governo descartam retirar a MP. O presidente Rodrigo Pacheco está ameaçando devolver essa MP. A estratégia é negociar com o Congresso e explicar a MP aos setores afetados. Hoje, explicar o quê? Eu vou te taxar, eu vou dificultar a sua vida e eu vou explicar por que e você vai aceitar. Hoje, Lula deve se encontrar com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, que ameaçou ir à justiça para barrar as mudanças. Ontem, o Progressistas foi ao Supremo contra a medida provisória. O partido apresentou uma ação de inconstitucionalidade em que pede a suspensão imediata dos efeitos da MP. O governo Lula espera arrecadar, aí que está o segredo, 29 bilhões e 200 milhões com a restrição que atinge setores da base produtiva da economia. O valor compensaria os 26 bilhões e 300 milhões de renúncia da desoneração. É um problema para o governo. Você percebeu que nos últimos dias o governo Lula está só na defensiva? Ontem ele marcou uma reunião com os reitores das universidades federais que estão em greve há cerca de 2 meses, fez uma proposta,
alguns acharam válida, outros acharam uma proposta fraca. Os reitores têm perdas salariais, já não sei quanto tempo eles querem repor tudo de uma vez. O Lula diz que é impossível, e o Lula fez um apelo, assim, um pouco pela volta às aulas, né? A perda que os alunos estão tendo com essa greve de professores. E eu não sei, os reitores saíram de lá aparentemente insatisfeitos. Eu não sei se eles vão aceitar ou não as propostas do governo. A perspectiva não era boa para o governo. E se vai haver volta ou não às aulas. Agora, o Lula fazendo um apelo em nome dos alunos, em nome da educação, é interessante, porque em governos anteriores, por exemplo, no governo do Fernando Henrique, esses mesmos professores, esses mesmos grupos que hoje fazem a greve, também infernizavam a vida do governo, ligados ao PT, impulsionados pelo PT. Hoje, eles continuam petistas, mas se dizem decepcionados com o governo Lula, que durante a campanha prometeu um monte de coisas e agora está dizendo que não dá para fazer, que o dinheiro é curto, blá, 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 blá. Mas prometeu. Tem uma foto aqui da Folha, que a gente está cansado de ver na televisão. Vila tem casas devastadas e a escola cheia de lama após a enchente no Rio Grande do Sul. Aqui. Tem uma entrevista aí nos jornais do prefeito de Porto Alegre, reconhece algumas culpas do poder público, enfim, tenta explicar o inexplicável, que é o que aconteceu em termos de serviço público, em termos de obras contra as enchentes, etc., etc. Quer ver uma coisa? Vai vendo como o governo está na defensiva. Integrantes do governo Lula avaliam que o executivo não deve se comprometer com o projeto de lei que proíbe delações premiadas de presos em tramitação na Câmara. Aliados do petista temem potencial desgaste com o Congresso e a opinião pública em caso de eventual defesa do texto. É um texto do Damus, que era um deputado do PT, e na época, quer dizer, o texto é o seguinte: denúncia de preso não vale. Não vale, é passível de anulação, é passível de ser nula. O cara está preso, está numa situação psicológica ruim, e aí ele faz uma delação premiada. Aí essa delação não vale. É a proposta do Damus, que era do PT, apoiada pelo PT. Por que era apoiada pelo PT? Porque salvava a cara do Lula e caterva, pessoas que o cercavam e o mal cercavam. Nem todo mundo lá era corrupto, mas existe um bom número de pessoas que até agora não conseguiram explicar se são inocentes, como é que devolveram milhões e milhões, até bilhões de reais. Bom, agora, como é que faz? Para o Bolsonaro não vale? E apesar disso, ainda tem toda uma construção para chegarmos a uma anistia em nome da Pax Brasiliensis. Né? Vamos pacificar o país, tal, fazer anistia de todo mundo e tal, que é o fim da picada aqui entre nós. Se houve uma tentativa de golpe, eu sei que tem gente aparentemente inocente que está sendo condenada,
um monte de coisa. Agora, se é uma tentativa de golpe, você não pode criar uma anistia assim. Mas aí, cada um com a sua posição. Mas é para livrar a cara do Lula. Do Lula não, do Bolsonaro. Tem um editorial da Folha que vale a pena a gente mencionar, que é Bruno e Dom, 2 anos. Lembra? Bruno e Dom na floresta amazônica. Parece que faz mais tempo. Um escândalo vai sobrepujando o outro, um assassinato vai sobrepujando o outro, é mais grave, se bem que todo assassinato é grave. E aí, esse Bruno e Dom, 2 anos. Impunidade estimula a violência na Amazônia, que exige políticas de combate integradas e contínuas. Lembra que o Lula, ao assumir, ou perto de assumir, disse que ia acabar com isso e tal, mandou uma expedição punitiva para lá e tal. Não aconteceu nada, está tudo como estava ou pior. Quer ver o começo do editorial? Os assassinatos brutais do indígena Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, exigiam resposta célere do Estado brasileiro. Passados 2 anos, entretanto, os acusados pelos crimes ligados à pesca ilegal na região ainda não foram a julgamento. Em abril deste 2024, a Justiça acatou um pedido de adiamento por parte da defesa, sem prever nova data. Desculpe, gente, isso é uma vergonha. A impunidade neste país é uma vergonha. Olha esse caso. Caso de repercussão internacional, né? A justiça não anda. Afinal de contas, de quem é a Amazônia? Do Brasil? Não é uma disputa com estrangeiros. É disputa entre o Brasil e o crime organizado. O crime organizado está de raízes plantadíssimas na Amazônia, na exploração de recursos naturais das pessoas, enfim. Olha, veja o México. Isso vai crescendo, é como gravidez, não dá para, vamos dar um tempo, não é assim, né? Dízimo, aqui, deixa eu ver. A decisão do governador Tarcísio de Freitas de dar isenção de CMS sobre bens importados a entidades religiosas em São Paulo atendeu a pedidos da Igreja Universal, ligadas ao seu partido, Republicanos. O despacho foi incluído em processo que junta diversas ações judiciais da Igreja contra a Fazenda do Estado. Nelas, a entidade comandada pelo bispo Edir Macedo argumenta que não deve pagar imposto relativo a equipamentos de TV e de rádio que importa há vários anos. E aí vai por aí adiante. Gente, não tem que fazer esse... Eu sou contra qualquer um desses subsídios, a não ser que sejam subsídios que envolvem a economia, que envolvem questões internacionais, enfim, tem um cabedal de subsídios que a gente pode contemplar. Agora, anistia e subsídios para a igreja, não é a Igreja Universal, não. Não é a Igreja Universal, é qualquer igreja, qualquer sinagoga, qualquer templo muçulmano, quaisquer entidades religiosas tem que pagar imposto. Que história é essa? Agora, para importar câmera e equipamento de rádio e de televisão para a Igreja Universal, que é dona da Record, precisa imagine
Aí tiver, a gestão estadual afirma que o despacho do governador apenas reconhece o entendimento já pacífico reiterado do STF acerca de imunidade tributária e que o que gera economia e elimina litigiosidade, reduzindo os custos do processo, evitando a condenação que era imposta ao Estado de restituir os valores acrescidos de juros e honorários advocatícios. Bom, repito e insisto, não tem nada especificamente, do meu ponto de vista, com a Igreja Universal. Eu coloco nesse balaio todas as igrejas, todas as entidades religiosas. Não tem que ter favorecimento de tipo nenhum. Tem que pagar os impostos direitinho de tudo. Eu desconhecia essa súmula, essa decisão do STF, ainda tenho dúvidas sobre o que eu li aqui. Eu acho que isso não pode perdurar, né? Não pode perdurar. Governo Lula tenta se afastar de projetos sobre delação. Já falamos sobre isso. Aliados temem potencial de desgaste com o Congresso e com a opinião pública. É o tempo todo o Lula na defensiva. Lula precisa de celeridade nas políticas públicas, porque o povo tem pressa. Apesar do pedido, o governador do Ceará avalia que o presidente está no caminho correto. O petista diz que Ciro Gomes ajuda a direita. É uma entrevista com Eumano de Freitas, governador do Ceará, que pertence ao petista. Tem uma notícia que o STF declarou inconstitucional as escolas cívico-militares de São Paulo. Quero ver essa história melhor esclarecida. Eu já disse que eu não gosto dessa mistura militar, e se bem que não está no currículo, eu sei, mas a disciplina, etc., não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, por outro lado, em face da situação de penúria dos estudos né, que a juventude passa com o sistema escolar nosso, brasileiro, elas até se justificam, porque tem um índice muito grande de aprovação dos pais e alunos por esse tipo de escolas. Então, vamos ver o que aconteceu. Boulos e Marçal concentram menções em grupos de APs. Protagonismo dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nos aplicativos Ofusca Nunes. Essa é a campanha paulista. Tarcísio apoia o nome de Bolsonaro a vice de Nunes e pede rapidez. Sabe quem é o nome do Bolsonaro? É o antigo comandante da Rota, Araújo. Lembra? Ricardo Melo Araújo, visto com ressalvas pelos MDBistas. É o candidato, deve ser o candidato apresentado pelo Bolsonaro para o Nunes, que está louco pelo apoio visível, bem visível, do Bolsonaro, do ex-presidente. O Tarcísio já está apoiando. Mas aí sempre... Mas, enfim, é normal que se faça esse tipo de acordo. Deixa eu ver... votos da extrema-direita alemã refletem divisão da Guerra Fria. Sigla AfD foi a mais votada nos 5 estados que compunham a Alemanha Oriental. Essa ultradireita em Portugal tem resultado aquém do esperado. Conselho de Segurança que aprova plano dos Estados Unidos por cessar fogo.
Lula defende a Putin processo proposto com a China para a paz na Ucrânia. Estranha essa... Acho que eu li errado, não, tá? É estranho mesmo. Vamos ver se o texto esclarece. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta segunda-feira com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, e defendeu uma proposta de negociação para a guerra da Ucrânia, assinada no final de maio por Brasil e China. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente Lula reiterou a defesa de negociações de paz que envolvam os dois lados do conflito, em linha com o documento assinado pelos assessores presidenciais Celso Amorim e seu homólogo chinês Wang Yi. Essa assinatura do ministro, eu chamo de ministro Amorim porque ele é o ministro, de fato. Tem um ministro lá do Itamaraty e tem um ministro, de fato, que é o Celso Amorim. Submeteu o Brasil à política chinesa. Foi um erro grave, erro ou quiseram, submeteu o Brasil à política chinesa, enfim, para planos de paz, etc, etc. Está aqui o Fernando Haddad, falando e tentando explicar as coisas inexplicáveis. Tem uma fala do Campos Neto, presidente do Banco Central, de que falta coordenar políticas fiscal e monetária no mundo, diz Campos Neto. Alta da receita menor do que o previsto eleva risco de bloqueio. Tem um caso de corrupção lá no Rio Grande do Sul, de alguns vereadores de cidades pequenas, prefeitos e ex-prefeitos, e tem um caso do arroz, que já envolveu, quer dizer, além de ser propaganda do governo, tem o selo em vermelho, Os risicultores, os arrozeiros do Rio Grande do Sul são contra, dizem que não precisava importar, que a safra deles resolve o problema. Aliás, o problema não existe, segundo eles, e o governo não está importando arroz. Agora surgiu uma dúvida, eu não vou envolver nomes, tem nomes, está nos jornais, tem uma suspeita de favorecimento. Uma suspeita, aliás, bem fundamentada, viu? Não tem prova, mas é uma suspeita parente de gente do Ministério, enfim, coisas do Brasil. É um momento que o pessoal resolve ganhar dinheiro, comissões e tudo isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, o valor, olha, incerteza externa e a Folha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Claro que sempre tem. Deixa eu ver aqui, revista X, a Gazeta, está aqui, a Gazeta do Povo de Curitiba. Liberação do plantio de maconha avança. Entidades se unem contra a MP de Lula. Como a direita ascendeu na Europa. Lira e Pacheco são desafiados a reagir à MP do fim do mundo, que é essa do ICMS. Pronto, tem aí paciência com a fúria arrecadatória do governo está acabando, que é o editorial da Gazeta do Povo de Curitiba, um jornal conservador muito bom. Quem é o adolescente investigado por Moraes por invadir rede de Janja? Câmara deve votar lei que equipara feticídio após 22 semanas a homicídio. É feto, né? Feticídio é matar o feto.
Pronto. Cristãos norte-coreanos são torturados e enviados a campos de prisão por expressarem a fé. Vamos ver quem tomou café conosco hoje. Eduardo Passos, Janaína Silva, Alcione Soares, Maria Celina, Renato Marcos, Rogério Cano, Carlos Neves, Soninha Cosi, Gilson Borges, Vera Alice, Valdir Soares, Auxiliadora Dors, Amélia Magalhães, Elias Nogueira, Roberto Benjuíno, Armando Filho, Hélio Oliveira de Boituva, Mônica Andrade de Vitória de Santo Antão, Armando Filho de Jacarepaguá, no Rio, e Públio Nunes de Formiga, Minas Gerais. Gente que tomou café, muito obrigado. Quem não tomou está convidado. Tem uma fila, parece fila do INSS. Muito obrigado por sua atenção. Espero você amanhã nestas mesmas plataformas, nestes mesmos horários. Bom dia.